na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje eu tenho a alegria de receber, depois de muitos anos, consegui trazer meu amigo Juan Senra, do Centro Espírita Leon Denis. É o presidente ainda, né, meu filho? Um lutador, um batalhador, que quem conhece, né, o Centro Espírita Leon Denis sabe do crescimento, da grandeza do trabalho que eles realizam lá no Centro Espírita Denis, que agora está ali no Parque Burg, na Rua Piracicaba, número 1, que as pessoas que quiserem ir lá visitar, conhecer, né, os trabalhos. Depois eu pedi para o Juan falar também aqui da obra social, né, dos trabalhos que são feitos na obra social, que também são os trabalhos muito lindos, de um amor, de um carinho muito grande pelas pessoas, das pessoas que ali trabalham, que fazem, né? Um grupo muito, muito bacana. E o tema que o Juan trouxe para todos nós hoje foi Jesus, né, e a cura do cego de nascença na visão espírita, na visão da doutrina espírita, tá? Vamos conversar sobre isso, aquela passagem do cego de nascença, e vamos bater um bate-papo bacana aqui com ele. Semana que vem nós vamos receber meu querido amigo aqui, Edmundo, lá da Casa René Peça. Eu não tenho tema, porque ele não deu tempo, ele não me mandou, mas com certeza ele virá com um tema muito legal também.
Vamos falar das palestras que vão acontecer esta semana aqui nas Casas Espíritas aqui de Cabo Frio. No Ceareiros, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, nós vamos ter a palestra com a minha querida amiga Fernandinha Dias, e ela vai falar sobre obsessão, tá? No Amor e Caridade, sexta-feira agora, que é dia 2, às 8 horas, Paula Guimarães, lá de Taubaté, São Paulo. Ela vai falar sobre a grande construção da consciência. E no domingo, que é dia 4, às 10 horas da manhã, meu querido amigo Sérgio Menezes, do Amor e Caridade, vai falar sobre a vida de Chico Xavier. Tá ok? No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 31, Marcele Félix vai falar sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu não tenho ainda as palestras do mês de agosto lá do Trabalhadores, tá? Nós vamos passar a um apoio cultural agora rapidinho. Na volta, nós já vamos começar a conversar com o Juan sobre o tema de hoje. Rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus.
Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Ok, nós voltamos no nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar com o Juan, vamos pedir para que ele faça uma oração para todos nós, para que possamos ser inspirados, envolvidos pela espiritualidade, os amigos espirituais responsáveis pelo nosso programa, para que possa nos intuir meu amigo Juan, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e que possa tirar o máximo de dúvidas. E caso você tenha alguma dúvida, manda aqui um zap para a gente aqui, 999-69-1632, DDD 22, ou manda aqui também pergunta aqui pelo Facebook, das pessoas que estão assistindo a gente pelo Facebook, ok? Então vamos juntos agora fazer a oração com Juan. Boa noite, meus amigos. Vamos mentalizar nessa hora, juntamente com Jesus e os bons espíritos que amparam a todo o trabalho da transmissão do programa Espiritismo em Foco. Bondoso Mestre Jesus, sobre essas vibrações em que todos nós nos encontramos aqui buscando dar continuidade aos objetivos da doutrina espírita através da divulgação do Espiritismo, onde, alcançando muitos corações, o programa Espiritismo em Foco vai levando a várias partes do mundo, do Brasil, em todos os lares, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita e encontrando recursos para que cada um de nós, como espíritos encarnados, saibamos compreender os objetivos da encarnação, a nossa relação com a vida espiritual e a certeza de que, passando por provas e expiações, nós estaremos conseguindo renovar os nossos sentimentos e avançar com mais paz, com mais segurança para o reino dos céus, como Jesus nos ensinou. Então, que esses bons espíritos amigos que amparam ao programa, a toda a TV Jovem, possa movimentar nesse momento paz a todos os lares. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, Juan, vamos começar então a trabalhar. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a cura do cego de nascença, na visão da doutrina espírita. Agora, quer saber, lá na passagem, né, os discípulos perguntam a Jesus, né, se foi o cego que pecou ou se foram os seus pais, quando ele nasceu. Explica pra gente isso aí, porque isso aí reporta um fato muito importante para todos nós, que nós conhecemos no Espiritismo, que é a reencarnação. Explica pra gente aí o que quis dizer com isso e o que isso aí dá, a margem que isso aí dá pra gente poder entender melhor essa passagem. Bem, Renato, a alegria de ver que Jesus era aquele que buscava, diante de todas as questões com os conceitos anteriores, bem como o que dizia a profecia, não é? Diante da vinda do Messias, da vinda do Cristo. E para isso Jesus identificava a cada momento um momento de ensinamento. Certo. E quando Jesus passa e encontra um cego de nascença, ele vai ao encontro desse cego. E veja que interessante, era Jesus que procurava o cego, né? Não foi o cego que procurou Jesus, né? Jesus que foi ao encontro dele, porque ele sabia que era um marco, um ponto determinante do conhecimento da vinda do Messias,
a cura de um cego de nascença. E quando Jesus se aproxima, os seus discípulos perguntaram, sabendo que ele era um cego de nascença, quem foi que pecou? Quem foi que errou? Foi esse homem ou foram os seus pais? Porque a visão dos judeus, no entendimento de nascer alguém com alguma dificuldade, alguma deficiência, algum problema de nascença, alguma alteração, seja ela física ou mental, havia o erro do pagamento por esses erros dos seus pais, dos pais dos seus pais. Até a quarta geração. Era né? como se alguém tivesse que se justificar pelo erro de um familiar. Não é? E Jesus claramente demonstra ali, não foi ninguém que errou, nem esse homem e nem os seus pais. Ele veio para que se cumprisse a profecia, para que se fizesse cumprir os desígnios de Deus, os objetivos de Deus. E o que é bastante interessante com isso é que ele mostra que existe uma programação, não é? Na vida espiritual existe uma programação para todos nós. E todos nós temos que olhar também esse mecanismo de programação espiritual para todas aquelas pessoas que reencarnam com as suas dificuldades, com seus problemas, como a cegueira, como a falta da possibilidade de falar ou de andar, ou até mesmo do raciocínio mental. Com isso, Jesus demonstra que não houve um erro dos seus familiares, mas ele estava ali para se cumprir um objetivo da lei e que nem esse homem havia errado também. Aí nós pensamos com a doutrina espírita assim, se existe lei de ação e reação, lei de causa e efeito, e se Deus é bom e justo, como que alguém poderia ter nascido cego da nascença sem ter merecido aquilo? Não é? Sem ter errado nessa vida ou em outra vida. Como cego de nascença, ter errado, ter pecado, como diz a profecia, em outra existência. Não é? Então Jesus demonstra que ele não teve necessidade disso e que não estava ali derrogando lei de Deus pelo processo de lei de causa e efeito na própria reencarnação, mas sim se cumprindo um momento em que era necessário com que os homens enxergassem a vinda do Messias, o momento em que o Messias estaria lhe demonstrando a sua realidade junto ao povo. E as pessoas param para observar com relação à reencarnação, quantas pessoas reencarnam com problema de visão e muitas vezes não é possível se fazer nada. Não tem como vir alguém e derrogar a lei de Deus, porque a própria reencarnação, fazendo com que a pessoa retorne com um problema de visão, faz com que ele abra os olhos da alma. Porque se nós não utilizarmos bem os nossos olhos com relação às encarnações anteriores, utilizando a visão de uma maneira errada, criando conflitos, encaminhando as pessoas para o sofrimento, utilizando da visão no mecanismo de retirar benefícios de alguém, nós vamos pagar pelo erro cometido dessa utilização. E numa nova existência, poderemos retornar, quando nos arrependemos, retornar com a perda da visão. E isso é bondade divina. Não é Deus querendo mal de ninguém. É dentro da lei de causa e efeito, de ação e reação, onde nós estamos, após o arrependimento, dizendo, eu quero me ajustar na minha consciência daquele ato. E quando nós retornamos sem a visão, começamos a abrir os nossos olhos para a visão muito maior do que a dos olhos, né? Com certeza. A visão da justiça, do amor, a visão do mundo espiritual, a visão das pessoas ao nosso redor, em valorizar aquilo que podemos fazer com a nossa visão. Mas no caso desse homem, que era cego de nascença na época do Cristo, ele não cometeu nenhum erro. Ele se ofereceu, que é bacana, Renata, é sentir isso, ele se ofereceu para dar o cumprimento à lei. Como diziam os profetas anteriores, que quando o Messias viesse, ele curaria até cego de nascença. Então ali foi um marco, nesse momento onde os homens precisavam entender. E Jesus, sabendo disso,
encontrou com um cego e ali se fazia esse instante para que os fariseus e todos de Jerusalém, à época, os judeus, compreendessem quem Jesus era, né? E uma coisa importante que eu gostaria que você falasse, naquela época, lá do cristianismo, lá no início, nos judeus mesmo, né? Eles acreditavam em reencarnação. Pelo fato de eles perguntarem se foi os pais ou se foi ele que pecou, se foi ele que pecou, isso é sinal de que eles tinham esse conhecimento da reencarnação, senão eles não perguntariam isso. Também é um marco também que mostra claramente que os judeus também acreditavam na reencarnação. Os judeus tanto acreditavam na reencarnação que eles compreendiam isso de maneira tão clara que eles sabiam que poderiam retornar em uma outra existência. E Jesus demonstra isso de várias maneiras. E uma das maiores formas de Jesus demonstrar isso com clareza é quando perguntam a Jesus. Não é o tema de hoje, mas é só para elucidar. Quando perguntam a Jesus, quando Jesus pergunta o que dizem dele, né? Uns dizem que o Senhor é um dos profetas, uns dizem que o Senhor é Elias, que havia de vir. Isso. E depois da conversa sobre esse momento, Jesus, em outro instante, diz que Elias já tinha vindo, mas que os homens não o reconheceram. É verdade. E fizeram com Elias o que lhes aprouve, então, ou no sofrimento, né, que Elias passou, que foi decapitado, Elias, quando ele retorna como João Batista. E os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista, e João Batista foi decapitado por conta que Elias havia mandado cortar a cabeça de 400 profetas. Isso, verdade. Baal. Do rei Baal, por conta de várias questões que não é o momento agora, mas demonstrando que se ele derrogou a uma lei, tirando a vida de 400 profetas, pela decapitação, ele retorna após se arrepender, reorganizando todas as coisas, como o profeta Malaquias foi o último profeta antes do Cristo, que disse que antes que venha o Senhor dos Exércitos, é necessário que volte Elias, né? Reorganize, prepare o caminho. Então Elias veio. E Jesus mostra isso de maneira bela, né? Ele veio, vocês que não estão reconhecendo ele, né? Então, assim é a reencarnação. E em outras passagens também, a reencarnação, né? Não com o nome de reencarnação, mas se fala em a várias ressurreição, passagens. né? A ressurreição, né? E isso é importante, né? Porque aquelas pessoas que não acreditam, né, em reencarnação, eles dizem assim, não existe isso na Bíblia, não está escrita a palavra reencarnação. Não está, realmente. Mas é só você ver, ler o Novo Testamento e o Velho Testamento também, tem muitas passagens lá falando sobre reencarnação. Tem uma passagem de Jó também que ele diz, Jó né? também fala, né, lá do rei lá de Salomão, né? Também. Que ele queria estar pronto, se existe uma vida física, existe também uma vida espiritual. Sim. E ele está pronto para entrar nessa vida espiritual. E após entrar nessa vida espiritual, logo ele também quer retornar à vida. Como se diz que alguém, eu saio da minha casa, mas quero voltar para a minha casa, né? Então, sair da vida física, ir para a vida espiritual e logo em seguida retornar a uma nova existência, né? Para avançar. Então, quer dizer, tudo está dentro do que os profetas falaram, tudo está se cumprindo diante de leis, né? De leis. Não pode fugir às leis de Deus. Se um cego de nascença viesse, vamos pensar assim, e porque ele teria que se ajustar com a lei de Deus, com a sua consciência, pelo um erro do passado, ora, se fossem os pais que tivessem errado, será que seria justo alguém pagar pelo erro de um pai? Se nós tivéssemos essa existência, criados por Deus, para ocupar esse corpo agora, e ocupando esse corpo, nascêssemos cegos por conta do erro de um pai, de um avô nosso, de um bisavô, será que é justo? É verdade. Será que é correto? Por que Deus as estaria... leis humanas não são assim? Se você fizer, quem vai pagar é você, não seu filho. Exatamente. E nós que somos nada perante Deus. E se Deus é bom e justo, ele não pode fazer nada não faria nunca isso. Que possa trazer a um outro um prejuízo. Vai dizer, mas para... Sofrer pelo que você não fez?
para Faz que sentido, pudesse né? cumprir os objetivos de Deus, mas o objetivo de Deus é o nosso progresso, Sempre. é a nossa reformulação. Não é? De Então, aprendizado. quando nós retornamos, pode ser, Renato, que nós tenhamos sido o nosso próprio bisavô. É Vamos verdade. supor, lá como bisavô, cometi um erro e me arrependi, passei algum período no mundo espiritual, aí retorno numa encarnação É isso. como a estrutura da própria família e retorno àquela própria família e volto com um problema de visão, porque cometi o erro relativo à visão, ao mau uso da visão, e agora vão dizer assim, olha, parece até com o bisavô, não é? Olha só, É verdade. ó, o avô usou mal a visão, olha só agora, parece até com o bisavô, né? E na realidade isso dá uma demonstração de justiça. Retornamos a uma nova existência naquele mesmo grupo familiar, ou pode ser em outro grupo familiar, não importa, porque somos todos filhos de Deus, irmãos. É Não verdade. importa qual é o grupo familiar, meu pai, minha mãe, mas somos todos filhos de Deus. E quando retornamos a qualquer grupo familiar, o que importa é o que estamos fazendo da nossa consciência para entender o objetivo do amor, do progresso, da paz, da indulgência, né, do perdão às ofensas, É verdade. né, da caridade, do desenvolvimento de tudo que Jesus ensinou. Isso que é importante. Continuando aqui essa passagem, né? Jesus curou esse cego de nascença. Mas ele chegou a um certo momento lá, que ele chegou e cuspiu no chão, fez uma laminha e colocou nos olhos. Por que ele fez isso? Logo em seguida, quando perguntam isso, né, ele faz isso. Ele até diz assim, eu venho para fazer se cumprir, né, enquanto é tempo, enquanto é dia. Ele até diz assim, não é? Para se cumprir as coisas que Deus enviou enquanto é dia, para trabalhar enquanto é dia. E tinha que fazer com que a luz chegasse ao entendimento das pessoas. E nessa hora, como ele era um cego de nascença, o globo ocular dele não tinha as mesmas propriedades. Não era uma catarata, não era alguma coisa, era uma situação em que o globo ocular dele não tinha as mesmas estruturas celulares, vamos dizer assim, que um globo ocular comum tem, com Normal, possibilidade de visão. É. Né? Então tinha que reestruturar todo aquele globo ocular. E Jesus, sendo o Espírito encarnado, o Espírito puro, o Espírito todo de luz, o iluminado, o ungido, o Cristo, ele tinha condições e conhecimento de todos os mecanismos que nós entendemos sobre biologia, química hoje, né? Sobre genética, sobre a estrutura do núcleo da célula, da estrutura dos aminoácidos, do DNA, que compõe as proteínas. Jesus sabe tudo isso. É né? verdade. Então ele sabia que aqueles aminoácidos ali, carbono, oxigênio, hidrogênio, né? E outros elementos, construíam todas as estruturas de qualquer célula. Então, onde que existe todo esse elemento? Na Terra. A Terra, o barro, chamado assim, contém vários elementos que, com a saliva do Cristo, podemos colocar em saliva como fluido animalizado, fluido vital do Cristo, e ele, quando joga esse fluido em suas mãos, lança no chão, mistura com os elementos, as propriedades adequadas, e modifica todas aquelas propriedades que existem, né, na organização do limo da terra e passa aquele limo nos olhos do cego. É absorvido aquilo para a reorganização do globo ocular, fazendo com que absorvesse na estrutura de multiplicação celular e o globo ocular voltasse a ter todas as estruturas necessárias para a visão. E aí nós enxergamos. Em alguns momentos, Jesus cura, como disse ao centurião, quando o centurião pergunta a Jesus, mestre, meu servo está doente em minha casa, mas eu não sou digno que entreis em minha casa, porque ele era romano, o centurião. Ele não era digno nem que Jesus entrasse na casa dele, porque os romanos perseguiam a Jesus, né? Ele diz, mas Senhor, eu comando os meus homens. Se o Senhor disser uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Verdade. Jesus para assim
olha para os discípulos e diz assim, nunca vi homem de tanta fé. É verdade. Vá, o seu servo está curado. Nesse momento, Jesus não precisava de reorganizar fluidos específicos para fazer algo em que vários espíritos bondosos ao seu redor, o seu próprio amor, que tinha capacidade da onisciência, da onipresença, na possibilidade de enxergar a distância e perceber as necessidades daquele servo. Os próprios espíritos amigos do centurião, espíritos anjos guardiães, que estão ao redor de todos nós e que muitas pessoas identificam esses espíritos. Os ditos médiuns, os profetas de antigamente, né? Os profetas da igreja, tantos homens que conseguem perceber, né, os espíritos ao redor pela visão, pela mediunidade da vidência, e identificando isso, conseguem fazer coisas que para muitos parece ser milagre, mas é tudo proveniente do amor de Deus, da justiça de Deus, das leis de Deus, com naturalidade. Os médiuns de hoje em dia, médiuns sérios, médiuns que entendem esse mecanismo, médiuns que lutam, né, com dignidade, sem cobrar nada, sem utilizar de nenhum objetivo para se enriquecer, sem utilizar de nenhum objetivo desse dom, do seu fluido, que pode levar benefício a alguém, aliviando as dores, curando as pessoas, porque Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Hoje em dia nós temos médiuns, profetas, homens bons, de bom coração, que podem usar isso. Não é? Mas, se a gente se corrompe pela vaidade, se a gente se corrompe pelo interesse próprio, para retirar benefício poder, disso, esses fluidos se corrompem também. Essa energia se corrompem. E aí, aquilo que se fazia antes numa dedicação de amor, não se consegue mais. Né? Então, Jesus era todo amor, incorrompível, né? Deu demonstração disso o tempo todo, deu a sua própria vida sem se corromper, a Caifás, a Pilatos, a Herodes, não se deixou corromper. Verdade. Não é? Então, mostrava ali o que ele entendia das dores humanas. Então, ele percebendo isso, irradia o seu fluido pela sua fronte, pelo seu pensamento, diz, vá, o seu servo já está curado. Olha que beleza, né? Um dia nós vamos fazer isso, mas vamos precisar de milhões de encarnações, milhares de encarnações, a chegarmos a essa potência de amor como Cristo, renovando em cada existência, trabalhando no bem, transformando o nosso interior, né? Reequilibrando os nossos sentimentos, aprendendo a amar, somente assim que vamos poder fazer tudo como Cristo fez. Então, o fluido do Cristo era capaz de fazer com que reorganizasse os tecidos do globo ocular. Por isso ele teve que, dito, cuspir no chão ou lançar o seu fluido animalizado no chão para recompor os olhos do cego. Sim. Então, você falou para a gente aqui de Jesus, de amor, que nós temos ainda que aprender muito, milhares de reencarnações. Mas nós já fazemos alguma coisa pelo nosso próximo. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre o Leon Denis. O que é feito no Leon Denis, nas obras sociais, em amor aos nossos irmãos. Fala para a gente aí como funciona o Leon Denis, as reuniões públicas, a obra social, para que as pessoas possam... Fala o endereço, tem muitas pessoas que querem ir lá na obra social. Fala para a gente aí. Bem, eu começo a dizer assim, lá no Centro Espírita Leon Denis, nós recebemos o amparo lá da direção espiritual da casa. E uma vez disseram assim, nós mesmos trabalhadores e outros componentes lá, perguntando à direção espiritual da casa, através de Baltazar, que é o dirigente espiritual, do Dr. Herman, que é um espírito trabalhador da casa, e perguntando, por que não colocamos uma placa em frente ao Centro Espírita, que as pessoas ficam com dificuldade de chegar no local e para encontrar o local. E os espíritos disseram assim, vamos lembrar ao Cristo, se conhece uma árvore pelo seu fruto. E todo o trabalho que uma instituição tem que fazer é o fruto do servir. Então não adianta nós colocarmos uma placa se o fruto do servir não corresponder ao que diz lá,
fora da caridade não há salvação. Ao que diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo. E nós temos que colocar essa vibração, esse sentimento no interior de cada um de nós. E cada um de nós sermos essa placa, sermos esse exemplo, sermos o trabalho do Cristo, o exemplo do Cristo. Então, assim, cada um faz o seu esforço. O que o Centro Espírita Leon Denis desenvolve é o esforço de cada colaborador, de cada um, no exercício íntimo, não de especificamente ajudar ao próximo, mas de se transformar. Sim. Porque à medida que a gente vai se transformando, à medida que a gente vai fazendo as mudanças íntimas, à medida que a gente vai tentando diminuir em nós o orgulho, o egoísmo, e vendo que para fazer isso precisamos de enxergar a dor do próximo e ir levar ao próximo um pouco desse desenvolvimento que estamos tendo de bem em nós, as atividades acontecem, os trabalhos acontecem. Então, quando as pessoas chegam no Centro Espírita Leon Denis, normalmente, Dr. Erma, o bom espírito, diz assim: vai estudar o Evangelho de Jesus e vai trabalhar no bem, não é? É isso aí. Coloca o pessoal para trabalhar, né? Reuniu 5 pessoas, arruma uma tarefa, vamos trabalhar, vamos levar alguma coisa de bom que existe dentro de cada um de nós. E assim foram acontecendo as atividades. Inicialmente, a reunião pública de terça-feira, que acontecia às 17 horas, depois não dava mais, às terças-feiras às 17 horas, não tinha mais como conter, né, as pessoas que estavam chegando, tivemos que abrir uma outra reunião pública, terça-feira às 20 horas. Então, temos 2 reuniões públicas, das 17 horas na terça e das 20 horas, por conta da necessidade do espaço. E os trabalhos da terça-feira são atividades dos passes do atendimento espiritual ou os passes de cura espiritual, onde o objetivo é levar o Evangelho de Jesus, sobre a luz da doutrina espírita, e o alívio às dores, a cura, o alívio da dor de cada pessoa que chega lá, procurando, né, entender o que está acontecendo com ela, por que procurando os médicos da Terra ainda não conseguiram encontrar um mecanismo de alívio às suas dores. Uma simples sinusite, vamos pensar assim para ver como isso é importante, Renato. Uma sinusite. Às vezes a pessoa procura o médico e tem uma sinusite crônica, para a gente ver como Jesus demonstra a renovação íntima como a cura do espírito, né? Numa sinusite crônica, você toma lá o antibiótico, toma lá todo o mecanismo para curar aquela sinusite, ela não passa, né? E repara como a pessoa que tem a sinusite, normalmente essa pessoa, ela é observadora, crítica, e normalmente, em ser observadora e crítica, ela guarda tudo para si e muitas vezes ela não consegue desenvolver aquilo que ela organiza em fazer. Mesmo quando sendo uma pessoa crítica, mas junta todas essas informações na mente e fica sempre dizendo: não consegui, você viu aquilo? Estava errado, temos que fazer isso, você viu aquilo? Temos que resolver. E encharca o seu frontal, encharca o seu centro de força frontal, encharca o plexo cerebral de energia. Pensamento é energia. Essa energia se acumula porque nossas células são formadas de energia, de átomos. Átomos que estruturam todos o conteúdo de aminoácidos, proteínas e formam as células. É energia pura, todos nós sabemos disso, né? E essa energia, ela está expansiva aqui, que nós não conseguimos ver. Essa energia, quando ela está deletéria ou inadequada, ela se torna um elemento invasor para os tecidos. E o sistema imunológico começa a trabalhar para combater esse elemento invasor, que é o quê? Problemas, angústias, né? Pensamentos inadequados, a crítica. Isso tudo se encharca aqui, o sistema imunológico trabalha e gera uma inflamação sem ter nenhuma aspiração de um ar adequado, sem ter nenhuma aspiração de uma fumaça. Por que que acontece isso? Pensamento, deteriorando as nossas células. O sistema imunológico vai lutar para combater isso. Então adianta ficar tomando antibiótico?
para curar uma sinusite crônica, porque se aborreceu, sinusite, porque levou um pensamento crítico, não aceitou uma ideia, sinusite. É aquela pessoa que tem isso crônico. Então ela tem que se reformular. Quando chega uma pessoa assim na casa espírita e vai tomar os passes, aí o bom espírito vai e orienta a pessoa, fala, olha, pensa bem com relação a isso. Será que mudando o seu pensamento, organizando as suas emoções, projetando o seu pensamento, reorganizando o que deve fazer, criando um método de ação, você vai tirar toda essa energia do seu frontal e o seu corpo físico não vai combater aquilo que invade você. Então isso é o passe de cura. Verdade. Não é só chegar lá, estender as mãos e achar que é um milagre. Tem todo um processo, não é, do amor, da justiça de Deus, tem todo um processo da ação dos bons espíritos, tem todo um processo da ação do próprio Cristo para realmente acontecer. Essa é a tarefa da terça-feira. As tarefas outras vão acontecendo no sábado, que é as reuniões públicas sobre o Livro dos Espíritos, às 17h19. Também tem a reunião pública de segunda-feira, que é uma reunião pública de prece aos desencarnados, com o tema do livro O Céu e o Inferno. O objetivo é fazermos preces para os nossos familiares que desencarnaram, né, com o direcionamento das preces a eles, para que eles se sintam seguros diante do processo do retorno ao mundo espiritual. E tantas outras atividades de estudos, de encontros, né, de cursos, das obras de Allan Kardec, das obras de Leon Denis, de Ivone Pereira, de André Luiz, atividades de socorro ao grupo da gestante, com passes à gestante, entendendo o valor da reencarnação, passes específicos para acompanhar a gestação, acompanhar o espírito que reencarna. Existem vários processos de dificuldade para uma gestação e, às vezes, aquela perda da gestação, como se fosse sem compreensão, pode ser o espírito que, na hora de reencarnar, não soube suportar as lutas de um lar, a importância da implantação do culto do lar para amadurecer o amor entre o pai e a mãe e o espírito reencarnante. É verdade. O trabalho do grávida, né? A Sim. qual o Renato também faz parte, de levar a segurança provida em torno do valor da vida intrauterina, de entender a importância de abraçarmos aquele novo integrante da família, né? Verdade. Não é somente uma massa, uma célula ali que vai se desenvolvendo, multiplicando. Tudo isso é proposta de trabalho que vão desenvolvendo, como na obra social e assim por diante. Eu não vou parar por aqui. Realmente. O importante é o seguinte, se você quiser conhecer melhor, Rua Piracicaba, número 1, Parque Burger. Lá você vai conhecer a casa e vai conhecer os trabalhos e estudar, se integrar, participar. Vai visitar lá que é muito legal, tá ok? Continuando aqui o nosso bate-papo sobre o cego de nascença, teve uma hora lá que Jesus mandou que ele fosse lavar, né? Lavar o rosto, os olhos na piscina. Por que Jesus fez isso? Existia uma piscina, o tanque, né? O tanque, esse tanque de Siloé, que chamavam, né? Siloé, no termo hebraico, chama-se águas enviadas, né? Ou águas ungidas, né? Porque o ungido também era um enviado, né? Águas enviadas. Então, era um processo que eles entendiam que aquelas águas, elas recebiam um certo movimento e alguns videntes da época, os profetas da época, diziam que os anjos vinham com as suas asas e faziam com que as águas se movessem. E quando as águas se movessem, aqueles que se lançassem ali naquelas águas, pelo envio, essas águas enviadas de poderes curativos, poderiam fazer com que as pessoas ficassem curadas. E as pessoas ficavam ao redor esperando com que as águas se movessem. Mas Jesus faz algo fabuloso. Primeiro que ele cura num sábado, olha só, era sábado. Sábado já estava, pelos judeus, caracterizado que não poderia se fazer nenhum tipo de atividade assim, trabalhar ou qualquer tipo de cura. E Jesus, a maioria das suas curas que ele fez eram no sábado. E ele vai e pede para que ele se lave no tanque de Siloé, para que as pessoas entendessem que, independente da água se mover ou não, o que era o objetivo era a fé, era a relação nossa com o entendimento da resignação, do momento certo para chegar
o término do nosso sofrimento. E ali o cego estava sendo o que, como dissemos antes, estava sendo um mecanismo de cumprimento da lei de Deus. Ele não tinha errado, nem seus familiares. Jesus disse isso. Ele veio cumprir. Era um espírito que se ofereceu a retornar e não vir com a visão, não precisava de passar por isso, e veio, eu vou para que se faça, então, os desígnios de Deus. E retorna sem a visão. E quando ele vai e se lava no tanque de Siloé, todas as pessoas que estavam ao redor conheciam ele era cego de nascença, ele vivia ali do lado. É verdade. E ficaram espantados. Ficaram espantados. Como que pode? Ele está enxergando? Os fariseus também estavam ali ao redor, não é? Isso. Nessa hora, quando os fariseus observam ele, e ele sai caminhando, e algumas pessoas que estavam ao redor diziam, ué, ele não é o cego de nascença? Será que ele mesmo? Não, é ele sim. Ele diz, não, sou eu sim. Mas como você ficou curado? Um homem chamado Jesus veio e, pegando o limbo da terra, passou nos meus olhos e eu passei a ver. E ele estava procurando Jesus, não é? E aí as coisas começaram a intensificar. Nesse momento, vamos perceber que Jesus quis chamar a atenção dos fariseus, quis chamar a atenção dos homens. Lembra quando nós falamos que aquele cego veio para dar um marco no entendimento da vinda do Messias, para que houvesse uma prova para os judeus, para que houvesse uma prova para os fariseus que Jesus era o Messias, era o Cristo esperado? Então Jesus fez com que isso pudesse ir ao encontro dos fariseus e eles entendessem que ele estava ali para colaborar, para dar a sua parcela. Mesmo depois disso tudo, os fariseus pegaram o cego e levaram lá à presença do sumo sacerdote. Por que eles fizeram isso, hein? Levaram lá no Sinédrio. Porque o sumo sacerdote ficou sabendo de que um cego de nascença tinha ficado curado. E que esse tal Jesus, né, tinha feito isso. Ele começou a pensar, nossa, o que o povo vai dizer? Né? O povo todo vai correr atrás desse homem. Vamos pensar assim um pouquinho, né, entre nós aqui. Até que Caifás estava um pouco certo, não estava não? Vamos pensar assim, se ele não tinha plena certeza, não é, de que Jesus era o Messias, porque estava ouvindo falar, não é, quem era esse homem, então ele também não queria que o povo judeu seguisse a qualquer profeta. Não é um pouco justo também? Ter a precaução, na dúvida, ter precaução para que o povo judeu, né, não seguisse a qualquer profeta? Pensando nesse lado, até que é uma precaução. Mas esse objetivo da precaução também leva à prova da fé, do acreditar que é chegado o momento, que foi o instante de de uma nova fase, né, de um impulso novo na vinda de Jesus. Eles ficaram sabendo que Jesus estava presente. Eles tiveram a oportunidade de fazer a mudança deles e seguirem também. Mas não, muitas vezes a nossa precaução é tanta, muitas vezes o nosso orgulho é tanto, muitas vezes as situações se fazem presentes na frente da gente e a gente renega por nosso orgulho, por falta de entendimento, por falta de observar as coisas das leis de Deus, por falta de compreender a ciência. A ciência veio para ajudar, veio para impulsionar o homem a compreender as galáxias, os mundos habitados, para compreender a época da nossa Terra, né? Para compreender o desenvolvimento da nossa Terra e todos os períodos da Terra, como os dinossauros, como os homens pré-históricos, como o desenvolvimento da raça humana em várias áreas. A ciência veio comprovar tudo isso para abrir os nossos olhos. E mesmo assim, existem muitos homens que não querem abrir os seus olhos, que não querem enxergar a verdade. E Jesus disse, eu vim abrir os olhos dos cegos. Ele demonstra isso mais à frente. E é nesse instante que Jesus faz com que os olhos dos fariseus pudessem abrir. Os olhos dos judeus pudessem abrir para essa realidade, que era um novo momento, um momento de luz, de conhecimento que Jesus veio trazer pelo amor, pela proposta do bem, pela renovação íntima, pelo sentido de perdoar os nossos inimigos, por amar o próximo no sentido maior e não ficar vinculado aos preceitos que às vezes nos impedem
de darmos o caminho mais seguro. Então Jesus veio fazer com que isso fosse possível. E é nessa hora então que Caifás, quando conversa com os fariseus e fala com o cego, pergunta ao cego, né? Como que você ficou vendo? Ora, não sei como eu fiquei vendo, né? Eu sei que ele era cego, como é que ele ia ficar sabendo como ele ficou vendo, né? Só ficou sabendo depois, né? É verdade. Não sei como eu vi. Sei que um homem apareceu e esse homem cuspiu no chão e me fez ver. Então chame os pais dele, né? Olha que interessante quando pede para chamar os pais. Quando pede para chamar os pais, é uma forma de comprovar se aquilo que aquele homem estava dizendo era verdade. Então Caifás, naquela hora, ele quis se certificar daquilo que ele tinha que aceitar. Ele estava ali tendo que aceitar que um homem, um profeta, curou um cego de nascença. E isso faz com que a gente entenda as dificuldades dos outros, porque se o próprio sumo sacerdote tinha essa dificuldade, imagina a multidão. É verdade. Imagina como isso estava, né? E identificar isso como algo também de importância para aquele cego. Ver como o cego tinha todo o conhecimento das Escrituras. O cego faz isso com que... Justamente, é que faz Fala. isso. E como é que tu quer? O que a gente pode tirar desse momento aí, desse conhecimento? Do cego ter o conhecimento das Escrituras. Percebe que se o cego não tivesse o conhecimento das Escrituras, e se o cego tivesse medo do sumo sacerdote, o que o cego ia fazer? Como normalmente as pessoas fazem, quando não tem a verdade dentro delas, elas se acovardam. Percebe isso, Renato? É verdade. A gente mesmo, cada um de nós já deve ter passado por isso. Quando a gente não está com a verdade segura em nós, a gente se acovarda, baixa a cabeça, aí o outro diz alguma coisa, a gente não retruca, a gente não se posiciona, sem rebeldia, né? Mas a gente não se posiciona diante daquilo que a gente realmente acredita, sem debate, sem briga, sem nada, mas se posicionar com serenidade. E o cego de nascença fez isso. E ele diz algo muito importante. Quando manda chamar os pais, e o pai diz, olha, ele era cego de nascença, não sei por que agora enxerga, nem quem o abriu os olhos, né? Pergunta à mãe, e a mãe diz, olha, ele já tem idade, pergunte ele mesmo, né? A mãe também ficou com medo, por conta de não sofrer nenhuma represália ali de Caifás, né? Porque quem era aquele profeta que os outros estavam seguindo, né? Então o cego diz assim, ora, até hoje, não sei se Jesus é um pecador ou não, mas até hoje nenhum homem em todo o tempo curou um cego de nascença. Aí Caifás olhou assim, parou, porque ele estava se referindo, o cego, à profecia que dizia que somente quando viesse o Messias, ele seria capaz de curar um cego de nascença. Aí Caifás, olha, você é um homem em pecado? E o outro diz assim, mas ele curou no sábado, não pode ser um homem bom, é um pecador. E o cego diz novamente, se ele é um pecador ou é, não sei, mas nenhum pecador poderia fazer as coisas que ele faz, porque Deus não ouve a um pecador. Olha só, é verdade. O cego ali se posicionando, né? Deus não ouve a um pecador, né? Mas todo aquele que tem confiança em Deus, Deus ouve. E ali ele mostra, não é, que Jesus, na visão dele, era o Messias. Somente o Messias seria capaz de curar um cego de nascença. Nossa, quando ele fala isso, Caifás se revolta e expulsa ele do templo e não pôde fazer nada. Imaginar, quem era esse espírito desse cego? Quem era esse cego, gente? Olha que força, que determinação para suportar todas aquelas ações ao redor dele e não titubear, estar ali firme, seguro, compreendendo o valor daquele momento. Esse cego também não podia ter perdido na prova dele, na demonstração da fé dele, podia ter perdido. Podia ter vacilado. Podia ter vacilado. Com certeza. Então ele se preparou e Jesus conhecia ele. Não é? Jesus, como o Espírito puro da nossa terra, como aquele que conheceu
conhecia todas as encarnações de cada um de nós, porque Jesus disse a Pedro, né? Pedro, te conheço, né? De outros tempos, de tanto tempo, das suas existências anteriores. Conhecia a alma de Pedro, como também ele conhecia quem era esse cego, quem era esse espírito que se organizou para, sem precisar, né, por prova ou expiação, passar pela perda da visão, mas por demonstração, né, de prova assim, da sua fé, demonstração da sua certeza, se preparou para retornar numa existência, para dar cumprimento à lei e se fazer cumprir essa lei no momento certo. Por isso Jesus disse, não foi ele nem seus pais que erraram, não é? Mas sim para dar cumprimento à lei de Deus. Então, se nós não olharmos isso com serenidade, não vamos compreender os objetivos de toda uma trajetória para cada um de nós. Cada um de nós também tem a sua proposta. Cada um de nós também tem os seus objetivos. E muitas vezes nós falseamos a esses objetivos da nossa encarnação por vários interesses, por orgulho, né, por egoísmo. Não conseguimos abrir o nosso coração no objetivo do nosso progresso. E vamos dar demonstração do bem, não é? Porque o cego deu demonstração do bem, não importa se era o Messias ou não. Ele bem disse que somente um homem de Deus poderia fazer o que esse homem fez. Olha que bacana. Mas então, existia então, alguma programação para isso ter acontecido? Sim, Essa programação desse momento? Sim, porque se os profetas haviam dito que somente o Messias poderia fazer com que o cego de nascença enxergasse, havia uma programação para esse homem, para esse fato acontecer, para esse espírito que veio ali, que já tinha adquirido suas conquistas, se propôs a reencarnar cego e todas essas questões acontecessem e Jesus pudesse demonstrar aos fariseus que era o momento chegado e esperado, porque era um sinal. Os profetas anteriores traziam isso como uma forma de sinal. Somente o Messias poderia curar o cego de nascença. E com o entendimento da doutrina espírita, como não existe uma ação qualquer dentro da lei de Deus que não possa ser justa, não seria, não é, adequado e justo para aquele espírito que tivesse que passar pela expiação da cegueira, por conta de um erro do passado, vir alguém e retirar, dentro do processo da lei de Deus, retirar a expiação que ele tinha que passar, porque nós temos que abrir os nossos olhos internos, né? Nossos olhos da alma, e muitas vezes estarmos cegos do corpo é enxergar a vida espiritual, enxergar as realidades espirituais. Por isso que Jesus disse, né, que veio fechar, né, os olhos de quem via, né, e abrir os olhos de quem não enxergava, com relação a essa diferença, né, entre visão material e visão espiritual. Meus amigos, lembrando a todos que esse programa, que está sendo passado agora ao vivo aqui pela Jovem TV, nós vamos retransmitir esse programa às 21 horas na TV Regeneração. Você entra lá no site da TV Regeneração, www.tvregeneracal.org.br. Às 21 horas você assiste esse programa de novo, para que as pessoas, amigos que não assistiram agora, podem assistir hoje ainda, às 21 horas, lá no site da TV Regeneração. Também através aqui do Facebook, que esse programa está sendo passado aqui ao vivo pelo Facebook, vai ficar no Facebook. Quarta-feira estará também na TV, lá no YouTube, também vocês podem assistir. E a semana inteira, aqui na Jovem TV, vai ser reprisado. Tá? Então, esse tema que vocês vão ver esse programa durante a semana inteira. Nós vamos passar um apoio cultural agora rapidinho, só para o Juan aqui tomar uma aguinha e já volta já já. É rapidinho.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923, 3 de abril de 2019, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, voltamos do nosso apoio cultural. O Juan já tomou essa aguinha aqui, já refrescou sua garganta, que já falou muito, vai falar ainda mais por pelo menos quase meia hora. Nós temos uma pergunta do nosso amigo, quer saber por que Jesus só curava aos sábados? Renato, essa pergunta é muito importante diante da visão, como foi aqui observado pelos companheiros estudo, né? A visão de que Jesus queria dar uma demonstração de que ele queria criar um novo mecanismo com o objetivo da possibilidade da cura. A possibilidade da cura não estava só para aqueles que eram descendentes de Isaías, que tinham uma visão estruturada com os profetas da época, que os descendentes deles é que tinham o direito de que isso pudesse acontecer. E Jesus demonstrou que essa visão, ela estava presa, né, somente a um grupo ou aos descendentes daqueles que tinham essa visão. Mas o sentimento de cura está antes disso tudo. Né? As possibilidades de cura estão desde a época de Melquisedeque, como um rei, também como um profeta, se entregou ao ministério de fazer o bem, saindo do seu próprio reinado e levando tudo que ele tinha de possibilidades, não do que era material, mas do que era espiritual.
e curava em todos os dias, principalmente nos sábados. Jesus veio demonstrar que essas relações dos conceitos fazem com que as pessoas se prendam a ritos, né? Se prendam a dogmas, se prendam a essas dificuldades do ser humano, né? em normas, e não deixem com que o amor possa existir a qualquer momento. Se um animal, uma ovelha de um pastor caísse no fosso, o que o pastor iria fazer? Iria lá retirar a ovelha. Mas se a ovelha, se o seu animal caísse no fosso no dia de sábado, ia deixar a sua ovelha sofrendo? O seu animal, o seu boi, a sua vaca sofrendo? Não iria. Iria lá mesmo no dia de sábado, iria trabalhar, iria desenvolver o bem. Porque dentro da visão do bem é que corresponde, não nas normas específicas, porque a norma que o Cristo veio pregar foi o amor. Então, curar no sábado, Renato, era algo muito importante. Jesus estava quebrando aquele sentido de dogma com relação a isso. Porque os fariseus já falaram aí até para o próprio cego. Mas ele era um pecador, ele curou no sábado. Olha, tu não pode curar no sábado, né? Aí o próprio cego falou, a visão dos fariseus, que cumpriam as leis mosaicas, as leis judaicas, né, que sejam as certas. Que eram trazidas daquela época. E ele disse, olha, se ele é pecador ou não, não sei, mas eu fui curado. E somente um homem vindo de Deus poderia fazer isso, né? Então é isso que faz com que a gente perceba o Cristo levando sempre a ideia da cura em todos os momentos, principalmente aos sábados. É verdade. Bom, depois que foi levado à sinagoga, né, que o cego foi levado e conversou lá e tal, Jesus ficou do lado de fora esperando ele, né, sair. Por que Jesus fez isso? Olha que interessante, né? Vamos perceber o sentimento de Jesus com carinho e respeito àquele cego. Jesus poderia muito bem ter ido embora, não se importado, né? Fez a sua parte, mas ele ficou esse período todo, aquele movimento todo, do lado de fora, para saber como que o cego iria sair, o que iria acontecer com aquele cego e com o seu irmão, porque Jesus não é a representação do amor puro na terra, e ele não entende, não compreende todos nós, ele não disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos nós lembramos daquela passagem com Jesus, que Jesus está na casa do discípulo, né? E batem na porta na casa do discípulo, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus se levanta, sabendo que eles estavam lá fora, e olha para aqueles que estavam ao seu redor e diz, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha irmã? Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é minha irmã, meu irmão, minha mãe. E se senta novamente. Então ele quis mostrar que o sentido de família consanguínea, ela é transitória. Se nós todos somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Só estamos encarnados em grupos familiares diferentes. Todos que estão no planeta Terra, todos encarnados, somos filhos do mesmo Criador, de Deus. E sendo filhos de Deus, somos irmãos por isso, mas ainda não nos reconhecemos, porque colocamos diferenças de sociedade, diferenças de países, diferenças de estados, diferenças de bairros, diferenças de famílias e várias diferenças, né, entre nós, diferenças religiosas entre nós. Jesus veio tirar tudo isso. Somos todos filhos de Deus, todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Esse é minha irmã, meu irmão, minha mãe, né? Então, ali estava um que estava fazendo a vontade de Deus. E ele sentiu como irmão, né? Porque existe o irmão rebelde, né? Que não quer fazer a vontade do Pai, e existe o irmão que quer fazer a vontade do Pai. Né? Quando se existe uma família, 3 irmãos, um não quer
cumprir os objetivos das orientações do pai. E os outros dois querem. Esses dois que querem vão se reconhecer muito mais como filho daquele pai. O outro filho rebelde talvez nem se reconheça, nem queira aceitar as orientações que recebe do pai de família. Jesus faz essa comparação. Então, quando ele está lá do lado de fora, ele atende de forma amável, de forma de compreender aquele espírito que retorna numa encarnação para cumprir, e fielmente ele cumpriu, não é? A parte dele com relação a fazer com que os preceitos, né, trazidos pelos profetas anteriores pudessem ali ser cumpridos pela vinda do Messias. E ele chega ali, né, e diz assim para o cego, se eu me lembro, e tu acreditas? E tu crês? Ah, e ele para e olha assim, aquele homem entrando assim, próximo da porta do sinédrio, o cego abraçado ali com o pai e com a mãe, já do lado de fora. Ele, quem és tu para saber se creio ou não? Aí, eu sou aquele que tu viste. Eu sou o que vos falo. E ele vai e abraça Jesus. Creio, sim, eu creio, né? E Jesus abraça ele. Eu vim, quando ele fala, eu vim para abrir os olhos dos cegos, para que os que tenham, para os que estejam cegos, vejam, e para os que vejam, se tornem cegos. Olha só que interessante, né? Quando ele fala isso. Os fariseus que estavam lá do lado de fora ficaram também pensativos sobre isso. Então Jesus veio abraçar. Isso aí foi uma aprendizagem também para os fariseus? Será? Como é que os fariseus devem ter ficado ali olhando tudo aquilo? Jesus retornar sem medo algum e receber ali dos fariseus aquela palavra que os fariseus disseram assim, no aprendizado para eles. Então quer dizer que nós somos cegos? E Jesus diz assim, se não fosse cegos, teriam visto. Não é? Mas se vós disseis, vejo, então por isso se tornam cegos, não é? Porque permanecem não enxergando. Mesmo dizendo que eles veem, ou seja, nós conhecemos as leis, mas vocês conhecem as leis e não estão enxergando as coisas que estão acontecendo ao redor de vocês? Foi isso que Jesus quis mostrar para eles. E aquele que é um cego veio falar para vocês das leis e mostrar para vocês a verdade. E Jesus demonstra isso de forma tão bela, abraça o cego e aponta a família do cego para que o cego ficasse com a família. Agora viva esse seu momento. Eu te envolvi, eu te abracei, eu te recebi, esteja em paz. Imaginar o que é isso, não é? Para que cada um de nós possa perceber isso também, Renato. Na nossa encarnação, vamos perceber cada um de nós. Será que nós não gostaríamos também de sermos abraçados por Jesus e diante da verdade que cada um de nós esteja buscando dos ensinamentos de Jesus, consigamos dar comprovação das leis de Deus, sem mesclas, sem lutas, sem intrigas, mas colocando a verdade clara aos nossos olhos e fazer com que essas verdades possam abrir os olhos dos outros também, pela nossa fé, pelo conhecimento, pelo entendimento das leis de Deus, pela certeza das palavras de Jesus, por compreender melhor os ensinamentos de Jesus e fazer com que isso seja bom com o exercício de cada um de nós para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Será que no momento da nossa vida, passando pelas dificuldades todas que cada um esteja passando, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, será que não poderemos ser abraçados por Jesus ou por espíritos superiores que venham dizer para cada um de nós que cada um cumpriu o seu dever? Porque fomos fiéis, fomos aqueles que lutamos com serenidade para que o bem, para que a verdade pudesse abrir os olhos daqueles que não conseguem ver. E é isso que temos que olhar. A nossa família, seja os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, amigos, muitas vezes podem criticar
as ações que cada um tenha. Pode criticar. Como Jesus disse, em uma família, entre 5, 3 estarão contra 2, 2 estarão contra 3, né? Sogra contra nora, nora contra sogra, né? Ele mostrou isso por conta da palavra dele. Porque quando ele viesse, trouxesse os ensinamentos e abrisse os olhos das pessoas, cada um ia começar a desenvolver aquilo que tem dentro de si. E as lutas internas numa família iriam acontecer por conta da palavra dele, por conta dos ensinamentos dele. Porque cada um começa a se modificar e começa a fazer com que as coisas sejam boas para aquele que está fazendo, não é? Que está se reformulando, se transformando, aprendendo a abandonar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, aprendendo a ser humilde, aprendendo a se desprender das coisas materiais, porque Jesus fala muito bem com relação às coisas materiais, no sentido de olhar os pássaros, né, que não semeiam e não colhem, nem guardam em celeiros, e Deus provê tudo para eles. É verdade. Nem Salomão tem a veste tão linda quanto a um lírio, que hoje é tão belo e depois seca e é arrancado na fogueira, jogado na fogueira. Então, será que Deus não vai saber o que é bom para cada um de nós? Então, quando Jesus mostra isso, é ter essa fé, essa segurança de que Deus é bom e justo e que nada acontece sem ser a necessidade para o nosso progresso. Agora, quebrou uma unha, né? Deu uma topada, teve um revés financeiro, teve um problema de saúde, teve uma dificuldade emocional ou afetiva, um conflito, a gente não sabe lidar com tudo isso, porque falta em nós fé, resignação, amor, paciência, tolerância. É verdade. Então, são essas coisas que nós temos que aprender com Cristo. Então, se Ele veio ensinar isso, Ele veio abrir os olhos. E se nós estamos abrindo nossos olhos, sem querer impor e nem sobrepor a ninguém, e trabalhar o nosso interior, mesmo que estejamos cegos do corpo, nós veremos na vida espiritual. É verdade. E haja encarnação, hein? Oh, haja prova, né? Haja prova. Agora uma coisa, qual a importância, né, que cada um de nós conhecer melhor esses ensinamentos e o que a doutrina espírita ela tem colaborado para esses esclarecimentos? Poxa, Renato, isso... Para a gente fechar o programa de hoje. Isso é fabuloso, gente. Eu fico emocionado em poder estar aqui. Primeiro, por mim mesmo, né? Porque eu fui seminarista, Renato. Eu fui seminarista, eu ia ser padre e me encontrava na Arquidiocese de São José, lá no Rio Comprido, né? Na época do cardeal Dom Eugênio Salles, à época, e lutando lá pelo entendimento dessas questões todas, da mediunidade em si. E naquela convivência lá, aquele tempo, lá no seminário, nós tínhamos um processo natural que hoje se chama de sonambulismo, ou então se chama de pesadelos, ou então se chama de desdobramento, e a doutrina espírita demonstra experiência fora do corpo, porque todos nós não dormimos, o nosso corpo renova a energia física, e nós somos espíritos, nós nos afastamos do corpo e vamos conviver fora do corpo as nossas experiências fora do corpo, onde pode ser um pesadelo, uma experiência que se diz que não é boa, que não é agradável, ou uma experiência boa, uma realização de algo bom, uma convivência com um familiar que desencarnou e conviver com aquele familiar, trazer às vezes uma notícia para um pai, para uma mãe, para um irmão, para alguém, não é? Uma experiência de uma região espiritual de paz, de estudo, coisas boas. Podem também promover. É o nosso instante de convívio fora do corpo. Todos nós fazemos isso todas as noites. E naquela época, eu me afastava assim do corpo, era jovem, e ia para vários lugares lá dentro mesmo da arquidiocese. E conhecia os lugares que eram fechados, lugares aonde ninguém podia entrar, onde eu dizia que lá aconteceram várias e várias situações da época antiga da igreja, e
os padres lá ficavam assim, arrancando o cabelo, né? Como que esse garoto entrou nesse lugar, se está tudo fechado, né? E alguns confirmavam o que as histórias que nós narrávamos de retorno para o corpo, quando voltávamos para o corpo, a gente contava, os garotos, colegas nossos lá, seminaristas, íamos nos lugares lá para saber se era verdade. Aí, dentro disso tudo, chamaram um padre lá para conversar comigo. A gente chamava lá do padre jovem, né? Era um padre bem jovem, estudando teologia e tudo mais, com bastante segurança daquela época, e conversando lá com o padre, contei as minhas histórias para o padre, as minhas dificuldades em conviver com aquilo. Aí o padre disse assim: meu filho, você tem que estudar a doutrina espírita, não é? Ela vai explicar esses mecanismos que nós não temos conhecimento agora para explicar sobre a realidade da vida espiritual. Mas Jó também teve sonhos, não é? É verdade. E a gente vai entendendo com isso, né? Nós vamos compreender também, e Jacó também teve sonhos. Vocês lembram que Jacó, antes de se tornar Israel, ele teve sonhos, lutou contra um anjo, o anjo colocou as mãos na perna dele nessa luta toda, vendo uma escada que subiam, desciam pessoas, e o anjo disse: a partir de agora você vai se chamar Israel. E para que ele tivesse bastante certeza disso, colocou as mãos na perna dele e fez uma marca, e ele acordou com a perna seca, com dificuldades da perna, para que ele realmente soubesse que era uma verdade que ele tinha vivido. Vida fora do corpo, né? Corpo adormecido e experiência fora do corpo. O que é desencarnar? É não estar mais ligado ao corpo. Vamos continuar tendo as nossas experiências, as nossas vivências fora do corpo. A doutrina espírita vem falar sobre isso, vem fazer a gente entender o que o Cristo disse, do reino dos céus sendo a vida espiritual. Reino dos céus sendo o local onde cada um de nós vai estar inserido. Jesus fala sobre o reino dos céus de uma maneira muito bela, Renato, quando ele conta a história de Lázaro, e é uma parábola, né? De Lázaro e o mal rico. Isso, Que Lázaro ficava à frente à casa do rico, comendo as migalhas que caíam da mesa do rico, e às vezes os animais vinham até lamber suas feridas para aliviar as dores de Lázaro. Lázaro morre, desencarna e vai para junto, pela resignação e fé dele, para junto de Abraão. O rico, por ser egoísta, avaro e não utilizar bem os seus recursos, por não olhar o seu irmão que estava junto à sua porta, né? O rico vai para uma região de sofrimento. Jesus compara regiões psíquicas, olha só, regiões psíquicas, mundo espiritual. Jesus compara. Então, esses dois que estavam nessas duas regiões se viam, porque Jesus, nessa parábola, diz que o rico via Lázaro junto de Abraão. Ainda pediu água ainda por cima. Pediu para que Lázaro levasse água, que estava com a boca seca e sofrendo, né? E Jesus vai dizer assim, mas olha, Jesus diz que Abraão, né, fala que Lázaro não poderia ir até ele, e que o rico pede que Lázaro vá até a casa dele. Olha só, comunicabilidade do mundo espiritual. Isso aí também. Desencarnados, consciência Avisar. de Lázaro junto de Abraão, consciência do rico também vendo Abraão e Lázaro, comunicabilidade entre eles, e pede para que Lázaro vá à casa do rico, para que aqueles familiares que Avisar estão lá, familiares. encarnados, não venham a fazer a mesma coisa para não sofrer o que o rico estava sofrendo. É verdade. Lei de Deus. Então a doutrina espírita, ela vem trazer o entendimento sobre tudo isso, da proposta, da convivência entre todos nós, do mundo espiritual a todos nós, da convivência desse mundo espiritual, como Jesus conviveu com Elias e com Moisés no Monte Tabor, da convivência do mundo espiritual ao nosso redor, e que essa comunicabilidade acontece de maneira natural, porque se assim não fosse, Jesus não contaria essa parábola. Mesmo assim, Jesus ainda fala que Abraão disse, mas se eles têm as escrituras, né? A Moisés e as escrituras, por que então eles não fazem, não cumprem o que está lá? Porque só cumprindo aquilo já seriam boas pessoas, não é?
Será que um dos mortos, vindo falar com eles, é que eles vão acreditar? É. Então, Jesus demonstra as possibilidades. A doutrina espírita vem trazer conhecimento sobre essa naturalidade, a vivência natural que acontece em todos os lares, a importância da prece, a importância do entendimento do progresso, da justiça de Deus na transformação íntima. A doutrina espírita vem mostrar que todos nós somos irmãos, relembrando as palavras de Jesus com naturalidade, fazendo com que isso seja bom para cada um de nós, independente de qualquer credo, independente de qualquer conflito. A doutrina espírita vem tentar cumprir aquilo que Jesus disse, né? Eu me vou, mas vos enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco, vos fará relembrar tudo o que tenho dito e vos ensinará tanto mais. Então, os Espíritos de verdade estão junto de todos nós, é o Espírito Santo, que está junto de todos nós, de todas as pessoas que estão com a verdade, porque quem está com a verdade ouve a minha voz. Foi assim que Jesus disse. Meu Então, querido amigo, nós terminamos. Mas já Falta um acabou? minuto para acabar o programa. já acabou? Seria que você desse suas palavras finais, se despedisse do nosso público aí e fechasse o tema. Eu gostaria de agradecer a você, Renato, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí, ouvindo com paciência, o carinho de vocês. Se eu falei alguma coisa que não fosse de acordo, vocês me desculpem, né? Espero que possa ter alcançado o coração de todos com o objetivo do amor do Cristo e que a doutrina espírita tem a oferecer no exercício do bem, no exercício de estarmos convivendo como irmãos. Então eu agradeço a todos. Meu querido amigo, muito obrigado. E eu sei que realmente a sua vida é muito corrida, mas eu gostaria que você viesse mais ao programa Espiritismo em Foco. Vamos ver, tá? sim. Eu vou te convocar mais algumas vezes. Por favor. Tá ok, meu amigo? E agradecer muito, dar um abraço a todos os amigos lá do CELD. E semana que vem nós vamos receber meu querido amigo Edmundo, lá da Casa René Peça. E o tema, não tem o tema aqui agora, mas com certeza o Edmundo sempre traz temas interessantes. E tudo isso foi falado aqui hoje para que a gente possa pensar, refletir, entender, compreender, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio aqui para nos dar o caminho, nos seus ensinamentos, para que a gente pudesse ter uma vida melhor. Só que nós somos rebeldes e desviamos do caminho, mas daqui a pouco nós voltamos de novo e não estamos lutando, né? Para voltar, para estar junto, estar na trilha, aprendendo, entendendo que nós não estamos aqui nesse planeta, né, a passeio, de férias, né, Juan? Nós estamos aqui para trabalhar, para crescer, para progredir, como o Juan muito bem falou, e que Jesus nos disse tudo isso, e que a doutrina espírita veio falar de outra maneira, interpretar aquilo que Jesus falou, de todos os ensinamentos. Está tudo lá no Novo Testamento. Jesus, a doutrina espírita não fala nada diferente do que Jesus falou, apenas ela nos dá essa compreensão, esse entendimento e principalmente da vida espiritual, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, do trabalho, da correria, a gente só pensa em ter, em comprar, em pagar conta e esquece, né, da vida espiritual. E o Espiritismo veio para dizer assim, opa, essa vida que vocês estão aí não é bem essa, não. A verdadeira vida é a vida espiritual. Vamos começar a pensar na vida espiritual? Então, e Jesus nos deu o caminho todinho para isso. Basta a gente querer entender, estudar e aprender, né? Estudando o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita está aí para nos esclarecer. Então, que todos tenham uma semana de muita paz, de muita tranquilidade e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.